Bem, pessoal, primeiramente, muito boa noite para todo mundo que está aqui e também para quem vai assistir a gravação depois. Hoje, aqui no Pré-Copiado, a gente vai ter um encontro que é um pouco diferente. Ele se assemelha muito, para quem é aluno, se assemelha muito ao que a gente chama de Empower Meet, que é quando a gente traz convidados externos para fazer algumas conexões com vocês. Mas a gente decidiu que esse assunto era tão legal que fazia muito sentido não ser só limitado aos alunos da turma desse ano do Pré-Copiade, mas também a gente abrir para convidados externos que tenham interesse, conhecer um pouquinho sobre a experiência de alguém que passou pelo COPEAD e até acompanhar um pouquinho aqui do que a gente faz no pré-COPEAD. Então, eu queria primeiro apresentar para vocês o Mikael Jardim. O Mikael, ele estudou no COPEAD na turma de 2018, ele fez o mestrado lá em 2018, e desde antes do COPEAD, ele tem uma trajetória muito ligada a empreendedorismo. Depois do COPEAD, ele também tem uma trajetória muito ligada a empreendedorismo, mas também ligado a ensino e a academia. Depois do mestrado, o Michael não ficou só no mestrado, ele fez um doutorado, se eu não me engano, na FGV, certo? Isso. Fez um doutorado lá na FGV e hoje ele atua muito com educação. Então, uma trajetória que está muito ligada não só ao empreendedorismo, mas também à educação. E por isso é um prazer aqui escutar um pouquinho do Mikael. Ele falar um pouquinho sobre a trajetória dele, também sobre um pouquinho sobre o Copiad, como foram todas as experiências dele. Sem mais delongas, deixar a bola com você, Mikael. Valeu, obrigado, Pedro, pelo convite. Assim como o Pedro, eu tive uma experiência muito legal no COPEAD, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de falar com quem estuda ou quer estudar no COPEAD, eu acho que é um pouco que a gente pode devolver, né, e ajudar. Realmente, assim, eu contei para o Pedro, ele falou para eu trazer essa história, então eu vou começar lá de trás, né? Eu estava na faculdade de engenharia e assim, no supermercado, sabe, naquelas televisões, assim, faz publicidade no supermercado, eu vi lá anunciando um mestrado no Brasil, totalmente em inglês e gratuito, baseado no mesmo método que eles ensinam em Harvard. Aí eu falei, cara, ir para Harvard é uma coisa que eu provavelmente não consigo, né? E agora isso aí é interessante. E assim, isso foi uns 2 ou 3 anos, 2 ou 3 anos antes de eu me formar, né? Então eu já fiquei namorando sem copiagem por um bom tempo. E aí me formei em engenharia, né, na engenharia de produção na Universidade Federal de Viçosa. E a engenharia ela dá uma base muito legal, assim. Então, aí beleza. Aí eu durante a faculdade eu fui presidente de uma ONG chamada Engenheiros Sem Fronteiras. A gente fez um trabalho assim bem legal, deu para expandir bastante a ONG nesse tempo. E deixa eu ver. A minha visualização aqui, eu que controlo, né? Deixa eu ver. Acho que você consegue Ah, alterar. pronto. Agora eu vejo a tela de todo mundo aí. Tá, isso aqui realmente é próximo, mais parecido com bate-papo, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem me interromper, tudo pode conversar. Enfim, e aí aí eu fui, empreendi, não, em algum momento eu decidi fazer o mestrado, acho que eu travei um pouco, ou não, tá tudo certo? Voltou. Tá, beleza. Cara, eu sei que aí eu fiz uma matéria com um aluno especial lá na Universidade de Brasília, eu achei, assim, muito acadêmico, um pouco teórico demais, e decidi mas enfim, mas eu usei a prova da ANPAD para entrar lá. Então eu tinha a nota da ANPAD e eu precisava só do TOEFL para conseguir, né, para conseguir aplicar para o COPEAD. E eu falei assim, eu ainda não tinha cumprido aqueles 3 anos, né, que dão um aumento no score. E aí eu falei, cara, ainda não é o ano de eu ir, mas eu vou me inscrever aqui. Não vou, eu tinha um sonho de fazer o mestrado, né? Tinha um sonho de ter mais assim títulos, mais qualificação e tinha um sonho de ser professor universitário. E aí, e aí eu fui e peguei a nota que eu tinha e só apliquei para o COPEAD, achando que eu não ia passar. E aí, por acaso, eu passei. Então, assim, eu falei, não, ano que vem eu aplico para todas, mas esse ano vai ser só o COPEAD, estou com a nota aqui, vai esperar, então deixa eu aplicar aqui. E aí, por acaso, eu passei e entrei sem bolsa e foi, assim, bem desafiador, sabe? Largar um negócio, ou deixar negócio com sócio, ir para o Rio, e, né, não é uma cidade barata, você estudando muito não dá para trabalhar, então assim, foi desafiador, mas nisso eu continuei assim dando aulas de inglês por fora, e assim, era muito exaustivo mesmo. Eu acho algumas pessoas aqui já estão dentro do mestrado?
Não, ninguém. Acho Tá, que não. beleza. Tá, beleza. Assim, vocês vão ver que o mestrado é muito, muito exaustivo mesmo, assim. É realmente, às vezes você tem 4, 6 horas de aula no dia e tem que ler 100 páginas de um dia para o outro. Então, 100, 150, 200 páginas. Então, e assim, fazer isso, beleza, aí dava umas aulas aqui e ali e continuava tentando ajudar, né, a empresa à distância. Mas assim, e aí esse período no Copérdia eu sempre questiono, né, o papel da educação, o papel, né, por que fazer isso? Faz sentido? Assim, hoje eu estava conversando com um aluno e aí ele falou sobre que as filhas dele, né, enfim, os colegas tal, trapaceiam o sistema e quando o professor pede um trabalho, fala que não pode usar IA, eles vão e usam IA. Eu falo, pô, mas elas estão sendo preparadas, quer dizer, elas estão sendo impedidas de usar uma máquina porque a máquina faz o trabalho para elas. Mas o que que elas deveriam estar aprendendo? Porque se a máquina faz o trabalho melhor para elas, elas estão aprendendo algo que a máquina sempre vai fazer melhor do que elas. Então, a mesma coisa eu te passar aí 20 anos atrás, eu passar uma lista de 5 mais 5, 3 mais 3, 2 mais 2, quer dizer que você pode colocar na calculadora, mas não, eu preciso que você... Então, eu acho que o sistema educacional ele tem que se adequar, ele tem que evoluir. E aí, eu acho que o único motivo de eu estar aqui é porque eu acredito que o ensino que eles dão no né, full-time mestrando, né, full-time MBA do COPEAD, é exatamente que você não aprende a fazer o que a IA faz, entende? Você aprende a tomar decisão. Isso nenhuma tecnologia vai fazer, porque a inteligência artificial, por mais poderosa que ela seja, ela é só uma tecnologia, né? Ela é só uma ferramenta. E a ferramenta precisa de uso humano. Então, quando alguém fala, pô, eu escrevi um livro, não, mas você usou IA, cara, importa o porquê, né? Usou IA, usou o Google, usou a internet, usou a linguagem, usou várias tecnologias. E você fala assim, o livro está com cara de A. Melhor você falar, o livro está ruim, né? O livro não está bom. Porque não é com cara de A, porque ele está ruim, né? Não tem... O que é cara de A? Né? Cara de A é porque está templatizado, que faltou originalidade, faltou alguma coisa, né? Então, eu acho que o mestrado do Copad, ele realmente vale a pena, porque eu realmente vejo o futuro do trabalho indo para 3 grandes grupos, que é você vai fazer o trabalho social, né, que seja um trabalho de relacionamento, trabalho de venda, trabalho de ensino, um trabalho que exija interação humana. Você vai fazer um trabalho físico, né, o trabalho do pedreiro, do açougueiro, do cirurgião, tudo que exige um elemento físico, ou você vai fazer alguma coisa com inteligência artificial. Né? Eu não vejo assim um editor de vídeo parando para editar um vídeo, quando na verdade ele deveria estar programando um robô para editar vídeos. Né? Alguém que escreve texto, escrevendo texto, em vez de estar pedindo para a IA escrever um texto, ou criando um sistema para escrever textos melhores. Ou melhor ainda, criando um sistema para que não exija a escrita de um texto. Porque, por exemplo, enfim, a gente está num mundo que é assim, eu crio com IA, você em vez de corrigir, você coloca a IA para corrigir, e aí, no final, a gente está colocando só uma IA para conversar com a outra. Sim, se a gente tratar a IA como um ser pensante, se a gente tratar a IA como uma ferramenta, não. Eu criei com a IA e você corrigiu com a IA. Se eu fui irresponsável para deixar a IA fazer todo o trabalho sozinha, você foi irresponsável para deixar ela fazer toda a correção sozinha, aí sim, a gente está fazendo 2 IAs para conversar, a gente pode até sair, deixar lá as 2 IAs conversando e o mundo não precisa mais da gente. Agora, assim, como que a gente vai fazer o mundo precisar da gente? Ou seja, de outras palavras, como que a gente vai continuar agregando valor ao mundo e tentando fazer o mundo ser melhor se a gente tem ferramentas tão poderosas agora? Não, a solução, a resposta é não é ignorando essa ferramenta, não é ignorando a existência dela, tentando fingir que ela não existe, pedindo para funcionário não usar, e pedindo para fornecedor não usar, e pedindo para cliente não usar. Não é bem isso. É usando ela da forma mais eficaz possível e aprendendo a fazer o que ela não faz, né? É, Então, tá, não, eu não queria interromper sua linha de raciocínio. já. Fica à É, vontade. você falou um pouquinho já de o que você fazia antes do COPEAD, sua formação, como que foi ir para o Rio, e toda a questão de você tinha que já empreendia, teve que deixar o negócio com sócio, e também falou o quanto o COPEAD foi puxado, foi difícil, mas Sim. recompensador. Dá um pouco mais de detalhes sobre essa jornada do COPEAD, como que isso criou oportunidade logo depois, ou também no Ah, longo a, prazo. a coisa mais legal do COPEAD foi assim, foi estar numa turma de gente tão competente.
Então, quando saiu o primeiro ranking da turma, eu tava no meio, assim, eu falei, caramba, eu sou muito bom, porque eu tô no meio dessa galera, e essa galera é muito top. Então, assim, eu tinha colegas que tinham patente, tinha colegas que tinham escrito 3 livros, tinha, assim, uns colegas que, pô, já tinham montado empresa, já estavam em cargos interessantes, tinha um que depois até fez doutorado comigo, que já era reserva da Marinha, mas, assim, tinha chegado numa patente alta. Então, assim, você vê gente muito, muito, muito interessante, sabe? De todas as idades, né? Isso também é uma coisa surpreendente, porque aí você tem um jovem, assim, talento de 25 anos, você tem um cara que, pensando numa mudança de carreira, pensando em iniciar uma nova carreira depois de se aposentar com 50, 50 e poucos. E na turma seguinte tinha, sei lá, tinha um pastor, tinha gente médico, tinha. Então, assim, você vê muita gente interessante, sabe? Gente diversa. Então, eu falei assim, cara, tô no meio dessa galera, tipo, porra, tô de parabéns, assim, né? Então, você já vê uma evolução. E aí, o Copead, ele abre, assim, algumas portas muito óbvias, né? Diretamente e indiretamente. Eu acho que te dá uma autoconfiança, te dá uma sensação de que coisas são possíveis, te, te apresenta gente muito legal, te apresenta a conceitos, né, e desafios muito legais, mas assim, de forma bem pragmática, as 3 experiências que eu tive a seguir, elas foram assim muito intimamente ligadas à minha experiência no COPEAD, que foi tem um projeto no COPEAD chamado Projeto Multicultural, qual a gente tem alguns alunos que vão para fora do país e fazem um projeto de consultoria junto com essa turma de outro país, em algumas empresas, e aqui a gente recebe algumas pessoas também. Então a gente recebeu gente. Na minha turma foi só da Universidade de San Diego, Universidade Ainda, da Califórnia de San Diego, se eu não me engano. Ainda ainda é isso mesmo, né? é San Diego. E assim, é muito legal, sabe? Beleza, é Estados Unidos, mas ele é sul da Califórnia, tem um estilo mais latino, e a galera, assim, na minha turma, super legal, os que eu conheci, todo mundo muito legal. E aí a gente fez esse projeto de consultoria, eram 2 brasileiros, um chileno, né? Não sei qual é o programa que ele está fazendo, mas ele entrou junto também, e 2 pessoas da Califórnia. E assim, a gente fez essa consultoria para uma empresa de tecnologia. E achei aquilo super legal. Falei, caramba, adorei isso, né? Adorei consultoria. E aí eu e esse meu outro colega, nós dois entramos em consultoria. E a gente é amigo, assim, até hoje. É uma pessoa que eu gosto muito. E ele foi trabalhar em consultoria, aí de um emprego está em outro tal, e ele ainda está nessa área de consultoria, enfim, foi para São Paulo e tem emprego legal lá. Acho que hoje ele é mais gestor de projetos. E eu arrumei emprego em consultoria. Acabou que eu achei um pouco. Enfim, não. Foi uma experiência legal, né? Assim, você. Consultoria é muito legal porque você entra em várias empresas, você tem muito desafio toda hora, mas é uma questão de você não ter controle, né? Você não tem poder, você orienta. E os gerentes né, os gerentes, os executores é que tomam as decisões. Então, o consultor ele faz análise, entrega diagnóstico e sugestões, mas ele não é chefe de ninguém, né? Então, você acaba que fica um pouco distante da execução. E aí eu falei, mas assim, beleza. Aí como que eu entrei nessa consultoria? Eu entrei nessa consultoria porque tinha uma consultoria do Rio de Janeiro que chegou no Copead e falou assim: estamos recrutando e quem fez Copead não tem seleção de currículo. Vocês vão direto para a fase de case. E eu, como tinha um perfil muito empreendedor, né, eu tinha sido presidente de ONG, tinha montado uma agência de publicidade, tinha montado uma fábrica de alimentação natural para comida, de alimentação natural para cachorro, né? Eu achava que eu tinha um perfil assim, totalmente empreendedor, todo mundo ia pegar meu currículo e jogar fora. Eles falaram que não iam analisar currículo. Eu falei, pô, então essa vaga é minha. E aí eu realmente entrei, dediquei muito, fiz um caso assim muito, muito, muito bem feito. E aí realmente eles me deram a vaga e eu entrei, fiz 2 projetos, né? Foi realmente vale a experiência. Considero é bom que você fica em um hotel bom, né? Eles te tratam um pouco a pão de ló, assim, isso é muito legal. O Pedro sabe bem como é que é. Ainda mais que ele trabalhou na BEM, né? Então, aí o consultor é tratado da pão de ló. Isso é legal, mas assim, é legal entre aspas, sabe? Porque você trabalha muito, assim, você trabalha às 6 da manhã, você acorda às 6 da manhã e vai dormir 10, 11, meia-noite. Assim, vários dias seguidos, às vezes tem que fazer coisas no fim de semana, então assim, é muito puxado. E aí tem uma compensação sim, né? Então você é bem tratado realmente pelo cliente, pela empresa, e você tem uma remuneração legal, às vezes tem bônus, tudo, mas tem, como tudo na vida, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Beleza, e aí o que aconteceu? Depois desses 2 projetos, eu vi que aquilo ali não estava realmente
quando eu olhava, isso foi uma coisa que sempre pesou um pouco para mim, foi olhar para cima e ver se quem tinha alcançado sucesso, onde eu estava tentando alcançar o sucesso, tinha a vida que eu queria ter. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim isso sempre fez muito. Tem a história do banqueiro e do pescador, vocês não conhecerem, depois eu conto, mas eu vou deixar para a parte das perguntas. E aí eu decidi sair da consultoria, mas também não ia sair assim. E aí eu falei, cara, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui para mim. Não queria sair do Rio. Aí eu falei, pô, ficar no Rio eu preciso ter emprego. O Rio é caro e para ficar no Rio eu preciso ter emprego. E eu fiz algumas ligações. Uma delas foi para a empresa que a gente prestou considerando o projeto multicultural. E eles gostaram muito da nossa análise, gostaram muito do que a gente fez. Eles não tinham alguém para o marketing. Falei, vocês não estão precisando de alguma coisa assim? Teriam interesse, que eu estou interessado em sair da consultoria e trabalhar, né, enfim, trabalhando numa startup e tal, até porque eu queria, né, eu sempre pensava em empreender, então eu queria aprender ali com, né, quem estava fazendo algo mais parecido com o que para mim fazia sentido. E aí fui, né, para a gente foi fazer uma entrevista de emprego que virou uma proposta ali na hora mesmo, aceitei ali na hora e aí da 2 ou 3 semanas eu comecei, porque eu tinha uma viagem marcada, né, vinha visitar minha mãe na Europa, onde eu estou morando agora, e aí eu trabalhei lá um tempo e foi legal, assim, estruturei toda a área do marketing deles, né? Revisamos o site, todo o guarda-chuva de produtos e, enfim, deixamos o negócio bem mais alinhado e aí tinha uma equipe de 4 pessoas. Foi um projeto foi uma fase bem interessante. E aí, nesse momento, eu finalizei o mestrado, né? Finalizei a dissertação com o professor Dib, que, assim, ficou super amigo. E aí eu decidi que eu ia fazer o doutorado. Só que eu não queria fazer no COPEAD, porque talvez porque eu queria ser professor lá, porque eles me recomendaram não fazer os dois na mesma instituição. Eu já falo, né, que existe isso na academia de você ter que ampliar um pouco seu leque, então não é legal ficar num lugar só. E aí eu falei, cara, não estava pronto, assim, eu deveria, né, talvez em outro momento eu teria ido para outro país, mas nesse momento eu não estava pronto, né, vários aspectos da minha vida não estava pronto para sair. E aí eu decidi que eu ia fazer na FGV do Rio. Assim, aí realmente quando eu quero uma coisa, eu hiper me dedico, né? Porque eu não precisava ter projeto de pesquisa, porque minha nota da Ampad era alta. E eu fiz projeto de pesquisa mesmo assim. E aí peguei carta de recomendação da diretora do COPEAD, que fez FGV, e do DIB, né, que foi meu orientador, que também tinha relação lá dentro, né, também já tinham publicado juntos. Então, peguei 2 cartas de recomendação boas, fiz projeto de pesquisa muito bom, tinha as notas altas, e aí também foi aceito no doutorado, foi um período positivo também. Então, assim, essas 3 experiências que eu tive foram devido ao COPEAD, sabe? O COPEAD, assim, influenciou diretamente, e eu vi vários colegas que saíram de lá muito bem, assim, para fazer doutorado na USP, para fazer doutorado na própria UFRJ, ou um outro colega da mesma turma que eu, né, foi pro doutorado na FGV, depois arrumou um emprego legal como executivo, né, numa manufatura grande, tecnológica. Então, assim, o COPEAD realmente ele ajuda muito, né? É bom que você tenha o mais claro possível o que você quer da sua vida, né? Quer dizer, o que é que você busca com o COPEAD? Que é como você acha que ele vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. E, né, seja assim, uma mudança de carreira, um aumento de renda, um step para chegar no doutorado, quer entrar no setor bancário, quer entrar no setor de consultoria. Então, assim, é bom que você tenha um pouco mais de clareza. Ah, não, só quer melhorar meu inglês. Então, assim, ele pode te entregar muito, mas aí depende muito do que você acha que. Enfim, tem perfis totalmente diferentes. Então, tem trajetórias tanto antes quanto depois totalmente diferentes. Não é igual. Eu acho que todos os programas são assim, né? Eu falar medicina, tipo, todo mundo sai dali médico, é verdade, mas há médicos e médicos, né? Do radiologista ao cirurgião, aos clínicos, há médicos e médicos. Então, ali todo mundo gosta de negócios, né? Eu acho que essa é a única coisa em comum. Tem de esquerda, gente de direita, gente de todas as cores, gêneros, orientações, tudo você imaginar, de idades, tudo você imaginar. Eu acho que realmente todo mundo ali gosta de negócio, seja mais social, mais lucrativo, o que for. Faz sentido, Pedro? Não, faz super sentido. Eu acho que faço cor a tudo que você falou agora, realmente concordo bastante. E ó, você já falou um pouquinho sobre 3 experiências que você teve logo após o COPEAD, ou alguns anos após o COPEAD, que estão Uhum. literalmente, diretamente ou indiretamente ligadas à experiência que você teve no COPEAD.
Sim. E acho que depois disso você caminhou um pouco para empreendedorismo. Eu também queria explorar um pouquinho desse lado, você falar um pouco mais de detalhes sobre os negócios que você criou de empreendedorismo e até é, para quem é empreendedor, faz sentido fazer o Copead? O que que o Copead te ajudou para você ser um empreendedor melhor? Acho que é um pouquinho disso, escutar o que você Boa, faz e depois se o Copead ajudou essa parte também de alguma forma. boa pergunta, isso é interessante, né? Ainda na faculdade de engenharia, eu comecei a dar aula de inglês, né? E muito mais porque eu queria ser empresário e eu vi um bom mercado aí do que qualquer outra coisa. Laís quer falar algo? Posso? Eu quero terminar de ouvir você falando isso e depois eu falo. Ah, tá bem, ótimo, legal. Enfim, então assim, eu dei aula de inglês part-time desde os 2 últimos anos de faculdade, mas acho que foi mais desde o último. E eu nunca vi assim algo muito além de ser um ganho extra. Mas para mim dar aula de inglês era interessante, porque aí nesse momento eu falei, cara, eu gosto muito de educação, mas eu sou ambicioso, eu quero tipo mais alto possível, assim. Eu poderia ser professor de criança, de ensino médio, de qualquer coisa, mas eu falei, se é para ser professor, deixa eu tentar ser o melhor possível, né? Deixa eu tentar ser professor de business school dos Estados Unidos. E aí eu comecei a caminhar nessa direção. E aí o inglês, da aula de inglês part-time, era interessante para eu melhorar o inglês, para melhorar minha capacidade de didática enfim, dava um dinheiro extra, né? Que eu precisava para conseguir viabilizar o mestrado, o doutorado, né? Do mestrado eu entrei sem bolsa, depois até teve bolsa, o doutorado, quando eu entrei a bolsa, era. Depois até subiu para 3 mil, mas assim, 3 mil mais nada, sabe? E assim, é bolsa, né? Salário. Se você sair do programa, você tem que devolver o que você ganhou. Então ainda tem umas loucuras assim. No Brasil, nos outros países, muitos outros países não é assim, não. Então, assim, quer dizer, você sai do mestrado desse, tem gente que sai ali para uma consultoria legal, tem gente que sai para um doutorado. Então, assim, a diferença salarial é muito grande. Mas aí você pensa, pô, mas para que eu faço isso? Para ter um trabalho mais tranquilo no futuro, para tal. Realmente, a carreira do acadêmico ela tende a ter muita flexibilidade, né? Você tem um trabalho que não tem chefe, tudo isso. Só que aí, ali na metade do doutorado, aconteceu uma coisa que mudou totalmente minha vida, que foi duas coisas, né? Que eu acho que mudou muito. Uma coisa mais a ver comigo, outra coisa mais a ver com o contexto. A primeira delas é que minha namorada, hoje minha esposa, ficou grávida, e agora tá grávida de novo, então nosso segundo bebê vai nascer daí há 2 semanas, né? Mais ou menos, tá previsto. Vai nascer na Espanha. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todo mundo que mandou coração, Gabriela, Paulo, todo mundo. Então, assim, a nossa segunda nenenzinha vai nascer agora, a nossa primeira está com 2 anos e 4 meses, uma gracinha também. E assim, aí a gente veio para Portugal para ela ser na cidadania daqui, né? A outra coisa que mudou muito ali no finalzinho do meu doutorado, eu gostei da minha experiência de doutorado, gostei muito, sabe? A FGV me tratou, pô, me receptivou, né? Nem tudo na vida é perfeito, de novo, mas assim, me trataram bem, pô, o coordenador lá, professor Ricardo, sabe? Meu orientador, Flávio, o orientador Fábio, né? Desculpa. Então, assim, gente, assim, pô, que me tratou super bem, me recebeu super bem, fiz amigos. Apesar de eu ter feito a maior parte dela à distância, fui para Miami, fui recebido lá pelo professor Ronaldo Parente. Então, assim, fui muito bem tratado, só que aconteceu, só que aí, pô, essa vida de pai, eu repensei o que eu queria da minha vida, e a inteligência artificial, né, se popularizou ali com a inteligência artificial generativa com o ChatGPT e depois com todos os outros que surgiram, né, que têm surgido nesses últimos 3 ou 4 anos já. Então, assim, eu acho que isso está mudando absolutamente tudo. Isso é engraçado, porque eu já tinha empreendido ali antes de entrar no mestrado, já tinha empreendido há uns 2 ou 3 anos antes de entrar. Quando eu acabei o mestrado, eu falei, não estou pronto para empreender. Isso foi muito interessante. Então, eu falei, pô, deixa eu arrumar um emprego, deixa eu fazer outra coisa. E aí, eu arrumei emprego, né? Trabalhei ali 1, 2 anos, depois fiz um doutorado, 4 anos. E quando acabou meu doutorado, eu falei, agora eu estou pronto para empreender, que agora eu tenho mais experiência, eu tenho mais expertise, eu tenho mais compreensão e eu tenho ideia, eu sei o que fazer e agora eu tenho ferramenta, porque existe a inteligência artificial. Então, assim, eu acho que nunca foi tão fácil empreender. Eu concordo com que alguns especialistas empreendedores aí falam que a inteligência artificial vai formar mais milionários do que a internet formou. Eu acho que a gente está vivendo uma era sem precedentes, né? Eu acho que realmente a gente vai ter uma quantidade enorme de pessoas virando milionário.
e as pessoas que não enriquecem vão ter um nível, uma qualidade de vida bem maior. Acho que a pirâmide vai elevar, sabe? Eu acho que já está acontecendo isso, né? Já está acontecendo. Muito obviamente isso. Quer dizer, quando eu era menino, fazer uma ligação interurbana de Brasília para Goiânia, que dá 200, 300 quilômetros, não era viável. Você tinha que esperar o horário certo. Então, eu tinha uma certa limitação para ligar para minha avó. Agora, a gente coloca aqui 30 pessoas para falar por vídeo de lugares do mundo, né? Então, assim, isso já está acontecendo, né? O que era caro, hoje é gratuito. Entretenimento também, não sei se vocês passaram por isso, quem tem mais de 30 aí deve ter passado de alugar VHS, de alugar DVD e pagar caro por isso, e agora você entra aqui no Netflix e, assim, por um valor absolutamente acessível, considera aí, sei lá, uma hora, meia hora de trabalho, dependendo, um dia de trabalho que seja, né, se você gastar salário mínimo, você vê filme e série limitado o mês inteiro, para a família, né, só, então, assim, é uma coisa muito sem precedente o nível que a gente está chegando. E isso tudo sem inteligência artificial, né? Então, acho que com a inteligência artificial a gente vai ter uma elevação altíssima no patamar. E aí teve um livro chamado E-Myth Revisited, que ele fala que o empreendedor ele é três em um. Ele é gerente, ele é visionário e ele é técnico. E que a maioria dos negócios falham porque o empreendedor ele é só técnico. Ele é o padeiro que monta a padaria, é o médico que monta o hospital, o professor que monta a escola. E eu falei, pô, eu não sou técnico. Eu tô querendo empreender porque eu tô achando que eu sou visionário, mas eu não sei fazer nada, né? Então, assim, eu não sei fazer nada, eu acho que entendo de negócio, mas eu não sei fazer nada. Então, eu estou usando negócio em vez de estar estudando algo, de fato, né? Algum trade, alguma técnica. Quer dizer, não sei assentar um tijolo, não sei fazer uma cirurgia, não sei fazer um pão, não sei fazer nada, estou querendo empreender. Aí parei para fazer, o que, que eu sei fazer? Pô, sei ensinar inglês, já é uma coisa que eu tenho feito, como extra e tal, mas é uma coisa que eu tenho feito. A parte de marketing também, assim, a gente tinha aprendido a fazer site, a gente tinha aprendido a fazer algumas coisas. Mas aí eu vi que esse negócio de inglês poderia ser algo, e aí realmente eu comecei a empreender, e aí eu comecei, continuei dando aula, continuei dando aula, continuei dando aula, e quando acabou o meu doutorado, realmente quando eu desvinculei, né, da CAPES, né, porque tem umas travas, aí eu decidi dedicar 100% e realmente montar algo para isso, e aí eu comecei eu já estava dando aula particular e ampliei, sabe? E assim, tentei ampliar tudo e começar a criar diversas ferramentas digitais para ensinar pessoas no inglês e continuar minhas aulas particulares e pegar o site que me servia para as minhas aulas particulares e ampliar para outros professores. Então, meio que criar uma plataforma para pessoas que querem aprender inglês, usarem uma metodologia e um bom material e serem conectados com o professor, que teria acesso a tudo. Então, mais ou menos esse é o meu produto lucrativo. Eu tenho outros produtos que não são lucrativos, mas que alimentam esse e que são disponibilizados, enfim, que são disponibilizados aqui, que até vou querer mostrar para vocês, e que muito, muito, muito disso mesmo usando inteligência artificial. Eu acho que é uma parte que vai ser bem interessante para vocês também. Ô, Se vale a Michael, ô, Michael, pode... Mikael, desculpa, é porque toda vez que eu leio esse nome, eu leio automaticamente em inglês. Em inglês. Uhum. Sim, sim. Eu posso te interromper? Claro, claro. Então, é que eu tava ouvindo você falar isso, e antes, né? Antes hoje eu trabalho para uma empresa e tal, que é uma startup, bem maneiro, eu gosto de trabalhar para eles. Mas nesse decorrer da minha carreira eu já empreendi 3 vezes. Ah, Teve legal. uma única vez que eu não quebrei e Aham. resolvi fechar a empresa, porque deu certo, só que eu cheguei num ponto que era uma empresa que não tinha escala, então eu tinha que contratar sempre, né, ali mais pessoas e mais pessoas. E assim, não é, quando eu falo escala, é porque assim, o negócio não, ele tinha ali uma meta de lucro, não ia Certo. O Laje travou. um lucro X que não vai fugir muito daquilo. Uhum. Aí eu já estava um pouco cansada, entendeu? Desse nicho, das demandas e tal. Eu resolvi fechar, demitir todo mundo. E infelizmente, mas eu avisei a galera, eu preparei a galera para a galera ir para o mercado. Quem eu pude recolocar, eu recoloquei. E resolvi Uhum. voltar para o mercado. Mas assim, como eu falei, estou gostando muito de trabalhar onde eu trabalho,
mas eu gosto muito de empreender. Então eu falei assim, tô montando um aplicativo, tô trabalhando na montagem de um aplicativo, para assim colocar aí no ar e ver o que acontece, né? Não é bem um projeto de empreendimento. E eu tenho usado bastante inteligência artificial, mas tenho sofrido. Não tá sendo tão fácil como eu imaginei. Eu não sou programadora, mas eu sei um pouco de programação. E isso que você falou sobre técnica foi muito bom de ouvir, porque eu acho que eu sou ruim em tudo que eu faço. Eu faço muitas coisas, mas muitas coisas ruins. Tipo assim, aí eu sei cozinhar, mas eu sei lá, eu sei cozinhar, eu sei pintar, eu sei desenhar, eu sei várias coisas. Eu sei jiu-jitsu, eu sei capoeira, mas assim, tudo no nível, tipo, básico pra ruim. E, Aham, e daí eu descobri que eu tenho uma facilidade de entender como eu aprendo. Aí eu tô até montando esse aplicativo que meio vai nessa pegada de ensinar as pessoas como elas aprendem, né? Usando coisas, enfim, usando, né? Até tô lendo uns artigos e tal para me ajudar, né? Para eu ter uma base científica, não só meu feeling. Mas a minha ideia assim, a minha ideia e minha pergunta para você. Como você fez para, tipo assim, juntar tudo isso? Porque eu tô fazendo isso, eu tô trabalhando, tô estudando para esse mestrado, da COPEAD, ainda por cima. Eu sou atleta, né, de CrossFit, então, assim, é mil frentes. E eu acabei de lançar um livro também, e tô promovendo esse livro, e tô fazendo essas coisas. Como você fez para, tipo assim, frear um pouco as coisas e fazer as escolhas da sua vida, o que você vai fazer? Porque você também está empreendendo, também fez mestrado, tá tendo filhos e tal, enfim. sim, Laís, é engraçado. Eu tenho um grande amigo, e ele é até o padrinho da minha filha, e a gente conversa por telefone, né? Inclusive hoje é o aniversário dele. E a gente conversa quase toda semana, e assim, acho que quase toda semana a gente repete que a gente tem que ter foco, porque ele é muito católico, assim como eu, e aí uma coisa que ele fala é o seguinte: pô, se você aprendesse tudo da primeira vez que te falam, você ia à missa uma vez só e acabou, né? Você tem que ir toda semana, porque toda semana você faz as mesmas besteiras. Então, toda semana você precisa de alguém te trazendo de volta pro eixo para você parar de fazer besteira. Então, eu acho que foco é fundamental. É curioso eu falar isso, porque eu sou, por natureza, desfocado. Não sei se é um TDAH, também não gosto de tentar dar tipo de desculpas, assim, minha família tem muitas pessoas têm TDAH e isso é genético, então eu acho que alguma coisinha eu tenho. Mas o ponto é que você tem um recurso, né? Eu gosto muito de algumas definições que talvez até, não sei, deve ser de alguém, não deve ser minha, mas eu não sei citar, talvez seja minha. Mas que assim, o que é capital? Capital, que não é um país capitalista, todo país tem capital, isso não existe, né? Mas capital humano, capital social, capital político. Capital é tudo que você pode usar para te gerar valor, né? Muitas vezes esse valor é caixa, né? Então, você tem R$ 5.000. Você pode ir lá gastar ele é só meio de moeda de troca, ou você pode colocar ele no banco. Você coloca ele no banco, ele vira capital. Se você troca por um curso, você transformou ele em capital intelectual ou capital social. Sim, mas capital é tudo que você usa para te gerar valor. Isso é um conceito muito importante, assim, eu acho que ele é a base de tudo. Aí tem uma teoria de administração que é Resource-Based Value. Ele fala que a empresa gera valor pelos recursos que ela tem. E aí isso, talvez se você chamar recurso de capital, é basicamente a mesma definição. Basicamente, quando você está começando um empreendimento ou está começando sua vida profissional, o único capital que você tem é o seu capital humano. É o seu conhecimento, suas habilidades, um pouquinho de relacionamentos que você tem, um pouquinho de dinheiro, talvez você tenha uma máquina, um terreno, um computador, mas basicamente o que você tem é o seu tempo. Se você pega esse seu pouco recurso, que é só o seu tempo, e divide em duas ou três coisas diferentes, você
tá, em vez de estar tentando 10 vezes na mesma, por exemplo, você quer seu app dê certo. Em vez de você iterar seu app 10 vezes, você só conseguiu iterar ele 2 vezes. Em vez de você escrever 10 landing pages para o seu livro, ou tentar fazer lançamento dele em São Paulo ou em outros bairros no Rio de Janeiro, você só fez um. E a gente vive num mundo em que coisas são possíveis de escalar. Então, às vezes, você tem 20% mais performance, você tem 10 vezes ou 100 vezes mais remuneração. Para pensar, a gente tá na Copa do Mundo agora. Um jogador não é 10 vezes melhor do que o outro. Não tem nem como ser. Não tem como pular 10 vezes mais alto ou correr 10 vezes mais rápido. Ele, às vezes, é 5%, 10% melhor. Mas isso faz com que ele seja o titular e o outro seja o reserva. Isso faz com que ele ganhe um salário de 10 vezes mais do que o outro. Então, assim, quando a gente pensa nisso, fala, cara, foco é tudo. Eu preciso garantir que eu vou ser bom em uma coisa só, e eu só preciso ser bom em uma coisa só preciso fazer uma coisa dar certo. Mas dificilmente isso vai acontecer se eu estiver fazendo 2 ou 3 coisas diferentes. E aí, por isso, eu coloquei na minha cabeça que o que eu ia fazer era ensinar inglês, mas de uma forma que fosse escalável. Porque eu tive esse problema de entrar em um negócio físico, né? E o negócio físico é muito complicado, porque você vende, você trava a produção, você tem que trabalhar na produção. Aí quando você entrega aquela produção, você já não tem mais cliente. Aí você vai ver se você está sem dinheiro. Aí você tem que voltar e correr para tentar vender alguma coisa. Então você fica nesse ciclo constante. Tem muita gente que consegue juntar os dois, assim, coloca um bom vendedor e um bom produtor. Tem uns amigos que produzem joia, a esposa é vendedora, ele produz, os dois trabalham o tempo inteiro, e eles conseguem se alinhar bem. Tem um teto? Tem um teto. Mas o negócio funciona. Eu acho que isso está muito relacionado ao que ainda o Pedro perguntou, que eu não respondi, ou respondi em parte, que ele falou se o MBA. Seu MBA ajuda a empreender. Desculpa? Não, eu só ia retomar esse ponto mesmo, tipo, puxar de novo. Primeiro, agradecer a Laís pela pergunta, acho que estava relacionado ao tema e depois explorar bastante aqui. E aí voltar para isso, sobre empreendedorismo. Você começou a contar um pouco da sua história, porque você fez, você ainda não entrou no detalhe do que você faz. A gente sabe que é de inglês, mas não no detalhe. Mas queria ouvir também um pouco disso, de se o Copead ou o MBA ajudou de alguma forma. Cara, aí que tá. Tem um grande comunicador brasileiro, um grande empresário brasileiro chamado Nizango Anães, que até tem um livro sobre a biografia dele. Dizem que ele não gosta muito desse livro, não, mas enquanto outros choram, eu vendo lenço. Esse cara tem, enfim, ele é enorme, tá? Tem um conglomerado de comunicação, uma coisa assim muito absurda. E como ele começou? Ele falou: eu decidi ser o melhor escritor publicitário do país. Então, eu busquei a maestria em algo antes de virar empresário. Então, eu acredito que isso faz muito sentido, né? Existe dono de hospital que não faz cirurgia? Olha, pode até existir, mas normalmente o caminho aprenda um craft, né, uma técnica, uma habilidade, se fique muito bom nela e trabalha naquilo, sabe? Depois você ficar muito bom nela, você amplia aquilo. Então, assim, se você se torna um mega super cirurgião, é muito mais fácil você montar a sua clínica e muito mais fácil você montar o seu hospital, muito mais fácil você ampliar alguma coisa. E tem a história do pato, né? O pato, ele voa, ele anda, ele nada, mas ele não é bom, ele não é o melhor em nada. Ele faz tudo, mas ele não é o melhor em nada. Então, isso a gente tem que tomar cuidado para não ser isso, realmente, porque a recompensa é desproporcional. Tá? A recompensa é desproporcional. O melhor voador tem muita recompensa. O melhor. Engraçado, aqui em Portugal tem um cara que chama o Homem Banda. Deve ter aí no Instagram, é engraçado. Que ele coloca um negócio no pé, ele faz barulho aqui, ele toca, ele assopra aqui com um instrumento de sopro, não sei se é uma harmônica, o que é, e uma guitarra, ele toca vários, tem uma bateria no pé, enfim, ele faz 4, 5 instrumentos ao mesmo tempo. E realmente genial. Mas eu não acho que ele seja muito bem recompensado por isso, sabe? Eu acho que um baterista muito bom vai ser muito bem pago, enquanto um homem banda vai ficar na rua pedindo dinheiro aqui e ali, talvez ele até consiga viver disso, e talvez ele ame o que ele faz, não sei, não tenho a mínima, nunca conversei com ele, e é interessante o que ele faz, mas, enfim, talvez virar um mestre de um só instrumento fosse dar uma recompensa melhor para ele. O MBA ajuda a empreender? Ajuda, tá? Ajuda porque primeiro te dá uma autoconfiança, te mostra como negócios podem ser grandes, como que eles podem prosperar,
mas não ajuda todo mundo. Eu acho que tem um ponto antes dele, que é você tem que ser bom em alguma coisa técnica. Não, você vai sair, tá, beleza, você só estudou um negócio, vai sair de lá para montar uma consultoria de negócio? Pô, o mundo precisa de mais uma consultoria de negócio? Talvez precise, mas eu acho que não. AI Então, Consulting, a nova moda, todo mundo querendo fazer uma consultoria de IA. aí vai você ver assim, e aí todos os negócios vão para o mesmo lugar, todo mundo está montando produto de inglês, é um chat para você conversar em inglês com chat. E ninguém quer conversar em inglês com chat. Ou talvez queira, parece que quer, né? Parece que algumas empresas estão indo muito bem fazendo isso, mas e todo mundo fazendo a mesma coisa, enfim, aí você vai buscar dinheiro, sabe, em venture capital americana, porque se todo mundo está fazendo a mesma coisa, você vai ter que ser melhor que todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? Está todo mundo tentando criar um robô, um braço mecânico de robô, todo mundo está tentando criar um carro autodirigível. Quer dizer, como você vai fazer um carro melhor que a Uber ou que o Google? Porque eles estão tentando, entende? Então, tem que ser um pouco mais criativo e fugir um pouco do lugar comum. Sim, Tayane, ser generalista ficar ganhando mal não dá, assim, realmente. Uma coisa que eu queria falar sobre empreendedorismo, e eu acho que aí eu responderia a pergunta da Laís, não sei se a Laís ainda está aí ouvindo, Tô aqui, tô mas aqui. aí, Laís, assim, você fala assim, pô, eu quebrei. O empresário, o Nassim Taleb, falei isso, Nassim Taleb é um cara fantástico, né? Escreveu aí 5 livros, e eu, por acaso, gostei muito, li todos. Tem um livro dele que chama A Lógica do Cisne Negro, que eu acho que é o que ficou mais famoso. Mas ele tem uma ideia que é o seguinte: você não deve ser contra assumir riscos. Pelo contrário, você deve assumir a maior quantidade de risco possível. Você deve ser absolutamente contra a ruína. Né? Então, no momento que você se blinda para a ruína, né? No momento que você fala assim, não existe nenhuma possibilidade de eu perder minha casa, ou de eu não ter dinheiro para pagar minhas contas. Isso é muito difícil no Brasil, porque no Brasil a gente luta muito para virar classe média, né? Para chegar no salário de 5, 10, 15 mil por mês e estar na classe média é uma luta no Brasil, não é qualquer um que consegue. Quando na Europa e nos Estados Unidos, basta se arrumar qualquer emprego. Ah, então, ele fala isso e eu concordo muito. Você deve se blindar contra a ruína. Então, para isso, você tem que estudar, tem que garantir que você vai ter um emprego, tem algum pé de meia, tem que ter alguma coisa, e depois disso você tem que se expor ao risco. Então, se você, quer dizer, qual que é o seu custo de montar um app? Né? Quanto isso realmente vai ser trabalhoso, custoso para você? Você vai ter que se endividar para isso ou vai ser um projeto de fim de semana? Então você para pensar assim, cara, eu vou gastar R$ 5.000 e vou colocar 6 meses de trabalho. Isso muito provavelmente vai valer mais do que qualquer curso que você possa pagar. Então, no final das contas, você não ganhar nem R$ 1 com esse app, ainda assim valeu a pena. Agora, você se expôs a um risco, porque no momento que você lança um app no mercado, ou lança um livro, ou lança alguma coisa, você cria o risco, a possibilidade de vender muito, a possibilidade de se tornar famoso, a possibilidade de ter uma recompensa muito alta. Então a gente tem que pensar em curvas assimétricas, em curvas que tenham um controle para o lado da esquerda, tipo assim, olha, o que eu vou colocar aqui? R$ 5.000 é isso, acaba nos R$ 5.000. Então, a minha perda é essa, é de R$ 5.000, é uma perda super controlada. Só que o meu ganho é absolutamente desproporcional. Porque se eu tenho um app que teve 1 milhão de downloads, eu posso talvez fazer R$ 10 milhões em um ano. Então, você começa a entrar nesse tipo de aposta, é natural que com o tempo ela comece a se pagar. E o melhor, a cada nova aposta que você faz, você acumula a experiência da anterior. Então, provavelmente, vamos dizer que você tenha, sei lá, 1% de chance ou 0,5% de chance disso acontecer. Na primeira vez, na segunda você já tem um pouco mais, na terceira você já tem um pouco mais, na quarta você tem um pouco mais. Depois de fazer isso por alguns anos, muito dificilmente você não vai ter. Então, eu falo assim, empreender é muito arriscado, porque X% dos negócios fecham depois de 5 anos. É como falar assim, ir para o encontro é muito arriscado, porque você só casa com 1% das pessoas com quem você tem o primeiro encontro. Então, olha que coisa idiota. Então, não vou ter encontros porque tem 99% de chance de eu não casar com aquela pessoa que eu tive o primeiro encontro. Não, quer dizer, eu tenho que me blindar contra a ruína. Eu não vou fazer encontros num lugar escuro, vazio, à noite, sem nenhuma testemunha, porque eu não quero ter ruína. Mas eu sair, conversar com uma pessoa, ter um jantar e voltar para minha casa, não é um risco, né? Mas não é um risco de ruína, não é um risco de algo absolutamente negativo. Pelo contrário, você pode ali ter o primeiro encontro, foi uma experiência legal, deu tchau e foi embora, entende?
Então, eu diria que empreender é mais ou menos isso. Tem que pensar em empreender nesses termos. Posso ficar sem renda, né? Se eu não for arrumar um emprego, eu vou só empreender, vou ficar sem renda? Em que risco isso me coloca? Vou vender minha casa? Vou me endividar? Vou me alavancar? Em que nível? Né? Vou cometer crime? Aí você tem gente que, pô, chega, sabe, atinge assim o mundo, o cara vira bilionário, mas quando vai ver ele tá lá cometendo crime atrás do outro. E para se blindar de cometer crime, o que ele faz? Ele contrata a esposa do juiz. Então, assim, o cara ele tá assumindo risco de ruína. Quer dizer, um cara que já deu certo e já está no patamar muito alto, criando um risco absolutamente desnecessário. Né? Agora, necessário para quê? Tem alguma coisa na psique que é, né? Enfim. Eu não sei se eu divaguei muito, se eu fugi das respostas. Não, não, foi bem legal. Acho que a Mari tem É, uma dúvida aqui. Mari. Você levantou a mão sem querer, Mari? Você quer falar alguma coisa ou foi sem querer? Bem, É, acho que ela tá meio agora, travada. então, quando ela vai se organizando aí, deixa eu mostrar aqui. Sim, por favor, eu te pedi isso, para você mostrar, contar um pouquinho no detalhe sobre os seus negócios, né? Que são mais de um, e como que eles se Sim, relacionam. tá. Mariana, na hora que você quiser falar, quem quiser falar aí, fica à vontade, tá? Eu acho que se é uma turma pequena, nós somos poucos aqui, quem quiser falar, pode só falar. Vai, Mari. Se você quiser, se quiser apresentar essa parte dos negócios, pode apresentar, depois eu Pode posso fazer falar, pode perguntas, não tem falar. problema. Pode ir lá, Mari, pergunta aí. Ah, tá. Tá bom, perfeito. Então, a minha pergunta, acho que vai mudar um pouquinho o tom, né? A gente está conversando bastante sobre empreendedorismo. Eu queria perguntar mais questão de estudo academicamente, mesmo falando da experiência que você falou, né? Do doutorado e do mestrado. Eu estou no mestrado já atualmente, eu estudo na PUC, né? Estou aqui, que eu pretendo ingressar para o doutorado. E você comentou, né, na sua trajetória, quando você entrou sem bolsa e teve que dar aula particular. Eu queria que você explorasse um pouco mais como que foi essa dupla jornada, né? Porque possivelmente, eu não sei se por conta assim da rotina do mestrado, eu não sei se eu vou conseguir fazer as provas oficiais, né? Então, não sei como faz essa questão de bolsa no doutorado. Então, eu acho que vou ter que encarar essa dupla rotina e eu queria saber de você o que foi mais difícil, né? Assim, eu acho que a questão financeira, sim, é óbvio que é um desafio, mas eu acho que existem outras questões quando a gente fala dessa dupla jornada, né? Seja no doutorado ou seja no mestrado, que é importante a gente também trazer essa experiência. Eu gostaria de ouvir um pouco melhor sobre. Olha, você tem que pensar muito no que você quer, né? Por que fazer um mestrado? Por que fazer um doutorado? A realidade é que um mestre aí do COPEAD, ele tem infinitas saídas diferentes. O doutorado, ele é absolutamente afunilador, ele prepara acadêmicos. Ele pode dar uma base legal para fazer outras coisas, eu acho que ele foi útil para mim, meu melhor amigo lá, doutorado empreendedor também, ele acha que foi útil para ele, mas, como regra, o doutorado prepara acadêmicos. Ele te cobra 4 anos, te paga muito pouco, e a realidade é que, enquanto ali uma FGV, por exemplo, coloca 20 pessoas no mercado, né, forma ali 10 a 20 doutores por ano, eles não recrutam. Eles devem recrutar talvez um doutor a cada 2 ou 3 anos. E essa é uma realidade do mundo, tá? Uma realidade que primeiro aconteceu nos países desenvolvidos, já acontece no Brasil hoje e está indo para o mundo inteiro, sim. Então, assim, ainda existe vaga em universidade? Existe. Não é impossível. Mas é um setor extremamente concorrido. Então, quando eu falo de risco, eu penso muito nisso. Se eu falho como empreendedor, eu desenvolvi várias competências. Porque para eu ser empreendedor, eu tenho que desenvolver o produto, fazer marketing, fazer vendas, possivelmente contratar pessoas, possivelmente fazer coisa regulamentar, né, conseguir licenças e tal.
Então, assim, eu desenvolvo várias competências. Eu dando certo como empreendedor, eu tenho uma mega super recompensa financeira, tenho uma vida inteira de estresse, mas tenho uma recompensa financeira e que eu posso, e depois eu posso vender meu negócio, talvez, né? Meu negócio pode ser adquirido por um concorrente, por uma grande empresa. E se eu der errado como empreendedor, eu posso pegar alguma dessas competências que eu desenvolvi e arrumar emprego nela. Então, dificilmente eu não vou ter um emprego interessante como empreendedor. Porque você falhar como empreendedor, ou quer dizer que de 20 coisas que você tinha que fazer bem feito, você não fez algumas bem feitas, ou simplesmente que você teve azar. Tá? Porque é realmente muito difícil, tem muita incerteza, muitas coisas além do seu controle. Mas dificilmente você não vai conseguir um emprego saindo dali, porque você mostrou competência em diversas áreas. Não em todas, ou talvez até em todas, mas deve azar. Ou enfim, ou tinha algum fator limitante, por exemplo, você não tinha capital, e aí eu vou dizer que você mostrou talvez alguma incompetência, porque não conseguiu, por exemplo, levantar capital. Já o doutorado, não. O doutorado, ele é uma coisa que, assim, ele dando certo, a melhor das coisas é que você tem um emprego, na melhor das coisas é que você não tem nenhum emprego. Então, você entra numa situação que ou você tem emprego ou você não tem nada. Eu prefiro a relação do empreendedor, que ou você escala e tem um produto multimilionário, ou você tem um emprego. Então, eu pensaria muito, muito, muito bem antes de ter um doutorado. Eu tinha necessidade de fazer, enfim, sabe Deus por quê. Eu tinha a necessidade de fazer um doutorado, fiz, mas eu sempre tomei cuidado de apostar todas as fichas nele. E tem gente que é absolutamente apaixonado por uma área específica da ciência e não pensa em fazer nada da vida que não seja aquilo. E eu acho que nesse caso você tem que abraçar a vida acadêmica e seguir. Ah, quero ser matemático, quero ser físico, quero ser expert em marketing que pesquisa aquilo. Ficou muito mais fácil fazer um doutorado e, por outro lado, me questiono se ele tem valor nos moldes que ele é feito hoje, porque o mundo mudou, mas a demanda ali, a exigência ainda não mudou. A exigência é, como que a gente vai usar a IA? Enquanto que devia ser, tipo, pô, talvez em vez de fazer 3 artigos, você tem que fazer 300 artigos, em vez de fazer 3 artigos em texto, você tem que lançar um vídeo, um filme, um site, um app, porque isso passou a ser o limitante. Né? No momento, você faz um doutorado, você tem acesso aos dados. A inteligência artificial analisa os dados para você até chegar a uma conclusão. Depois ela escreve o texto inteiro para você, busca toda a referência bibliográfica, faz toda a revisão. Quer dizer, você faz um artigo hoje em 1 ou 2 dias. E você. Só que antigamente, de fato, demorava 1 ou 2 anos. Né? Então, assim, tinha muito valor, porque isso aí ajuda a construir a ciência. Né? Então, mudou muito, muito mesmo. A conciliação é pesada, né? É isso, é muito, muito, muito trabalho. Trabalhar muito, dormir pouco, e é um sacrifício, sabe? E aí você, pô, tô no doutorado na FGV e um aluguel no Rio de Janeiro de um quarto em Copacabana é superior à sua bolsa, né? Então, eu morei em 3 lugares, nos 3 anos que eu morei no Rio, morei 1 ano em cada lugar. Morei na Ilha do Governador, em São Cristóvão e Copacabana. Curiosamente, o que mais gostei foi São Cristóvão. Mas, enfim, eu achei ele mais... Enfim, eu gostei muito dele. E aí era muito mais barato também, isso era interessante. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Mariana. Não, respondeu sim. Respondeu sim, eu acho que... Né? E vai ter gente que vai discordar, assim. Tem um professor sim, muito eu acho que do você entrou num COPEAD. ponto muito sincero, né, sobre a questão de você não só você pegar a questão do título, né, mas para que você quer aquilo, né, na sua vida como propósito, porque de fato a vida acadêmica, no mestrado, né, o pessoal lá da PUC sempre fala que a academia não é para quem quer dinheiro, porque dá dinheiro depois de muito tempo e se você ficar muito tempo ali, então realmente tem que pensar se é uma coisa, mas era mesmo para entender como que foi essa dinâmica, né? Se tinha alguma, se você veio de Viçosa, né? Minas Gerais, então se veio já com uma renda preparada, se tinha alguma questão assim, né? Tipo, se tinha um preparo financeiro antes ou foi só ali vamos trabalhar e vamos ver, né? Não, eu consegui uma renda, eu tinha assim, não tinha assim diretamente uma ajuda dos meus pais, mas eu tinha uma renda de quase um salário mínimo que eu não precisava trabalhar para ter quando eu fui fazer o mestrado.
Só que um salário mínimo é muito difícil viver no Rio. Então, antes de ir, eu já comecei a fazer anúncios, já comecei a tentar captar aluno, e era época pré-pandemia, então ainda não tinha aula online. Então, eu perdi toda a minha renda de Brasília e fui para o Rio e tive que fazer toda a minha renda no Rio. Então, assim, fui um pouco antes, divulguei, e é engraçado. Mas, assim, é muito isso que é o lance do empreendedor, que é interessante, né? Que eu lembro que tinha um momento ali no Copiage que eu fiz os cálculos e falei, cara, com a renda que eu tenho aqui eu não consigo ficar, então eu preciso aumentar minha renda. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui, alguma faculdade, que eu já tinha um MBA, então legalmente já podia dar aula. Aí eu peguei assim, as faculdades que tinham, liguei para todas e ver se alguma podia me contratar, e não, aí descobri, né, nesse momento já foi um pouco chocante, que eu descobri que era difícil ser contratado para uma faculdade, bem difícil, bem concorrido. Aí eu falei, pô, meio chato, né? Mas beleza. Aí eu peguei as escolas de inglês. Assim, na terceira ligação, eu já falei, eu sei de um lugar que tá contratando. Aí eu liguei nesse lugar e falou, vem aqui amanhã. Aí no dia mesmo, não, então vem aqui daqui 2 horas e dá uma aula para essa turma. Aí foi lá, tá, aí dei aula para a turma gostou. E aí eu fiquei, isso foi ali no comecinho do mestrado, eu acho que em abril, e eu fiquei lá até o final do ano. Então, assim, que eu precisava ganhar, sei lá, mas é isso, você pensa, pô, vou fazer o mestrado, vai ser um ano aqui de sacrifício que eu vou fazer as disciplinas. Numa cidade mais cara, deixando toda a minha renda para trás, mas aí eu precisava aumentar minha renda ali, sei lá, em R$ 500 ou R$ 1.000 por mês, e fiz isso e, assim, resolveu. Né? Eu acho que nesse momento ele já tinha alguns anos de experiência dando aula de inglês, né? Então, é bom você ter alguma habilidade, né, antes, assim, alguma atividade que possa virar renda. Outra coisa. Então, assim, onde eu mais priorizei foi dar aula de inglês, mas eu já fiz várias coisas, né? Consultoria de operações, desenvolvimento de site, campanha publicitária. Então, assim, algumas coisas eu já fiz que dava para complementar a renda enquanto eu tentava estudar, né? Realmente, o meu objetivo era ter o mestrado e o doutorado. E realmente, meu objetivo era ser professor universitário, né? Eu via nisso a melhor possibilidade possível. Só que, realmente, aí você descobre que nem todo mundo que finaliza um bom doutorado tem um emprego, né? E aí você descobre que, às vezes, um professor, o cara pega uma turma, dá aula numa faculdade e ganha menos numa hora do que eu ganho numa hora de aula particular online. Então, você fala, putz, não sei se faz sentido isso aqui. O professor o Rodrigo Leite, aí do COPEAD, ele fez uma análise interessante, assim, ele abriu, assim, totalmente uma conversa privada, mas ele abriu totalmente quanto ele ganhava, com os benefícios, tal, com tudo, e ele falou, olha, considerando que a flexibilidade do trabalho, considerando vários elementos, assim, eu ganho tão bem quanto eu poderia ganhar no setor financeiro, né, no mercado financeiro. Então, poderia talvez ganhar ali 5 mil a mais, mas eu trabalharia, sabe, 3 horas por dia a mais. Então, quando você vai ver, assim, algumas lojas, você pega as suas bolsas de produtividade, você pega o dinheiro extra que você ganha por publicação de artigo, por turma extra de aula de executivo no sábado de manhã, ele considera que era muito bem remunerado como professor universitário. Estou vendo que as pessoas já estão precisando sair. Deixa eu mostrar rapidinho aqui os nossos produtos. Manda lá. Isso Aí aqui. depois você mostra e depois antes de encerrar, a gente abre para mais perguntas. Eu acho que vai Tá, ser bem legal ver seus produtos. fechou, legal. Olha, esse aqui, eles lançam uma notícia por dia em 3 níveis diferentes de inglês. Então, isso aqui é usado por pessoas que estão aprendendo inglês, né? Bom, legal, vou ler uma notícia por dia e vou sempre manter atualizado. Então, por exemplo, essa notícia do último dia. E aí é muito legal, porque. Tá, vou falar isso daqui a pouco, mas assim, às vezes eu quero lançar uma notícia, tipo, descobri hoje aí que teve esse tal esse Batman mexicano. Esse cara, ele pega criminosos e enrola o cara no silver tape, assim, no poste e chama a polícia. E aí, exatamente igual aconteceu com o Batman, a polícia está indo atrás dele em vez de prender os criminosos. Então, e é uma notícia legal que vai vir aqui. E aí beleza, aí você tem uma notícia, né? Essa aqui é muito interessante também. Esse cara estava planejando matar o próprio filho, olha que loucura. Mais louco que isso, ele foi fazer o plano no ChatGPT. O ChatGPT avisou o FBI, que avisou a Polícia Federal, que conseguiu mandato com o juiz, foi na casa do cara, encontrou arma, encontrou veneno e executou a prisão. Beleza, então a gente tem essa notícia fantástica, assim, tenebrosa, né? Mas louca, né? Moderna, assim.
E aí essa mesma notícia ela coloca ela em 3 níveis diferentes, né, de complexidade para quem está aprendendo inglês. Então, né, como eu falei, tanto o usuário final, a pessoa que está aprendendo inglês, quanto um professor pode usar em sala de aula, e todas elas com áudio. E um pequeno quiz para adquirir aquele vocabulário. Qual que Né? é o Então, o nome que do que é Help the site? Local? Notícias em inglês. Noticiaseminglês.com.br. E aí, o que que... Ah, tá. Aí tem o Instagram também. E aí, daqui a pouco eu conto um segredo, né? Uma coisa muito legal. Mas aqui aí ele também lança o vídeo, tá? Então todo dia essa notícia vai sair no site. O aplicativo está esperando a revisão da Apple. E o vídeo também sai no... Here is a true story from Brazil. A man has a very bad plan. He wants to hurt his own son. He tells the plan to ChatGPT. ChatGPT reads his messages. It sees the danger. The company checks it too. They call the police fast. The police find the man. They stop him in time. The child is safe now. The bad plan never happens. Technology stops a terrible crime. AI reads your words. And sometimes, it can save someone. Curta e siga para receber uma notícia em inglês todo dia. Legal, né? Então, o que que é a parte legal? É que, bom, legal aí que a Ana gostou. Imagino que outras pessoas gostaram, se manifestaram. Mas, basicamente, o que que é muito legal disso aí? A notícia, ela é selecionada pela inteligência artificial. Como eu falei, eu posso intervir também, mandar notícias. Mas ela é selecionada pela inteligência artificial. Os 3 textos são escritos por inteligência artificial. O áudio é gerado por inteligência artificial. O vídeo é gerado por inteligência artificial. E tudo isso é postado automaticamente. O TikTok ainda está em configuração, mas TikTok, YouTube e Instagram todos os dias. Então, quando a gente pensa assim, no profissional do século XXI, não é o profissional que cria esse material, é o profissional que cria o robô para criar esse material, porque foi extremamente trabalhoso criar isso. Mas agora já não tem aquela questão de fazer todo dia. Juliana está procurando o site, eu vou mandar aqui. Ah, pronto, o Pedro já mandou. Beleza. E o Instagram tá aqui também, né? Então esse é um. Agora, olha que outra coisa interessante também. Esse site, por mais trabalho que seja fazer ele, a nossa ideia é que ele seja totalmente gratuito. É que ele gere leads para as nossas aulas de inglês. Né? Então, assim, você fala, pô, mas vai fazer isso tudo de graça? Mas o custo de desenvolver isso também baixou muito. Sabe? Não é quando você fazia isso 5, 10 anos atrás, você tinha que colocar publicidade, você tinha que dar algum jeito de recuperar aquele dinheiro. Hoje não. Hoje você não precisa escrever uma linha de código. Né? Você precisa ter alguma noção. Dá trabalho, tá? Não me entenda mal, dá muito trabalho. Mas provavelmente dá 50, 100 vezes menos trabalho do que dava 5 anos atrás. Beleza. Então, esse é um produto digital que eu gosto muito, né? É muito usado. O outro é esse aplicativo. Esse aqui já tem aplicativo. O Android ele é um pouco chato de aprovar aplicativo, por isso que a gente não tem. O iPhone ele é um pouco caro, sei lá, custa tipo $100. Não, acho que né, sei lá quanto é, $20 ou $100 por ano. Mas ele é bem mais ok, assim, se você cumpre todos os protocolos, eles te aprovam ele em 2, 3 dias, tá? Então esse aqui é um aplicativo de aprender inglês com música, então ele tem toda uma metodologia de inglês, metodologia desenvolvida também pela nossa escola, chamada ANLF, que é Advanced Neuro-Linguistic Fluency. Então, você não percebe que está tentando ensinar inglês, você não percebe que existe alguma coisa, mas você tem ali uma evolução na sua compreensão do inglês. E, por exemplo, eu vou colocar essa música aqui, que foi uma música gerada por inteligência artificial. Nem todos são gerados por inteligência artificial. A vantagem de ser gerado por inteligência artificial é que você não tem que pagar a taxa de licenciamento, né? A desvantagem é que ninguém conhece, às vezes a pessoa quer tocar uma música famosa. Mas, olha, essa música aqui gerada por inteligência artificial em um jogo que a gente, enfim, está desenvolvendo aí há mais de um ano, né, para aprender inglês com música. É aplicativo.
Keep some cash inside your shoe. Don't drive home when you're too tired. Trust your gut to pull you through. Aí se você não marcar nada, vai perder, ó. Don't ask me, I don't know. Don't ask me. Pelo menos a pessoa não clicar, ele começa a perder e vai sendo vaiada. Enfim. Então a pessoa ela vai jogar, né? E ela vai jogando, 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 ampliando a capacidade auditiva dela, ampliando o vocabulário e aí a parte gramatical e com nível de complexidade vai evoluindo à medida que você vai seguindo as turnês. Esse app aqui, ele ainda tem outras funcionalidades, ele ainda você pode sair da turnê, né, e simplesmente escolher alguma música que você goste e jogar ela, né? Então, sei lá, quero jogar a música do tema do Pokémon, beleza? Clica aqui e joga ela. Pode escolher o nível também, né? Tem diferentes níveis de dificuldade. Enfim, é boa essa música, né? E tem alguns joguinhos assim divertidos aqui dentro também, né? Memorização de verbos, memorização dos verbos no particípio, os verbos no passado, plural irregular, ordem dos adjetivos. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas os adjetivos em inglês, eles têm que, quando aparece mais de um adjetivo numa frase, eles seguem determinada ordem específica, sabe? Então, você sempre fala a opinião antes, né? Então, você fala beautiful tiny flower. A beautiful tiny flower. A terrible big lamb. Né? E aqui até a figurinha, ela se ajusta conforme que eu tô falando, né? A lovely hue. A lovely colocou o coraçãozinho, huge ele aumentou o tamanho. Lovely, normal. Tá. É isso aí. E beleza, esse é o Feel the Song. E ele é um produto novo, ele funciona como um freemium, né? Então você tem o acesso gratuito e quem quiser alguma diferença paga, né? Quem quiser enfim, o uso premium paga uma taxa de acho que R$29,90 por mês. E ele tem também todas as funcionalidades para a escola, para o professor. O professor não pode usar, é para sala de aula. Então ele tem a geração de aula em PDF. Então ele rapidamente ele escolhe a música, o conteúdo que ele quer trabalhar, e a gente lança 2 PDFs, tá? O PDF do professor com todas as respostas e o PDF do aluno. E aí isso aí, no professor de escola pública, toda a gente libera até de graça, mas o que a gente está no esforço é de fechar contratos com escolas, né? Vender isso para escolas. Isso a gente ainda não fez. É um SaaS, sim, é um software como serviço, sim. Eu conhecia, estava usando para subir letras para artistas do Spotify, cara, você quer ver? Ah, que legal, Olha, a Taiwan falou que conhecia. Olha, legal, legal. Eu acho que era tipo um joguinho, não é? Esse que faz uma pontuação e aí você pode trocar para subir a letra nos streams? Não sei. Não sei. Subir as letras no streaming? Era tipo uma gamificação na época, e aí eu ficava jogando, eu dava uma pontuação, e aí eu trocava essa pontuação para subir a letra nos aplicativos de streaming, era uma coisa assim. Não sei. Se depois você encontrar o link, me manda. Talvez seja algo parecido. Pode ser algo parecido. E o último que eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, é o meu. Então, esse site aqui, simplesmente porque eu não queria usar material
de PDF mais, eu comecei a usar material dos outros. Eu comecei a ficar incomodado com o material dos outros, comecei a criar meu próprio material e comecei a colocar tudo na nuvem, e aí começou a ranquear, e aí disso surgiu o que hoje, eu digo assim, que é a minha empresa, né? Que é a empresa que começou a servir a mim e hoje, né, serve mais professores. Então, é que a gente funciona como um Uber para escolas, para professores de inglês. Então, assim, a gente tem alguns materiais aqui gratuitos, que a gente usa isso tanto para ajudar durante a aula, quanto para atrair lead. Então, tem esse aqui a gente tem que alimentar sempre porque esse aqui basicamente você escreve um texto e a IA corrige para vocês. Esse aqui até está fora do ar, porque tem que pagar uma taxa, mas, enfim, vai voltar logo, essa semana volta. Só porque, enfim, empresa pequena, né? Basicamente eu faço muita coisa sozinho. Mas, por exemplo, esse aqui é muito legal. Você descobre o seu quão distante é o seu sotaque de um sotaque nativo. Então, basicamente, você lê isso aqui e ele te dá um score na hora. Se você quiser um score completo, você coloca seu e-mail e aí a gente ganha o lead e tenta, né? Em algum momento a gente oferece para você professores, né? Para você começar a fazer inglês. Uma ferramenta super simples, que é simplesmente aprender a pronunciar palavras. Então, como que pronuncia comfortable? Tipo, aí você escreve a palavra que você quiser aqui, tipo, sei lá, happy, e ouve a palavra. Happy. Happy. Eu quero ouvir em British. Happy. Happy. Mais lento. Happy. O Google tem uma ferramenta dessa. Nem sempre ele carrega automaticamente. Uma ferramenta só carrega automaticamente, nem sempre carrega. Aí eu falei, não, vamos criar alguma coisa interna. E aí você pode falar, ó, happy. Aí ele vai dar um score e uma avaliação. Notícias em inglês, tá. E assim, de outros jogos interativos, isso aqui fica ranqueando no Google, trazendo lead e sendo usado pelos nossos professores. Então, isso aqui tem uma quantidade enorme de jogos que você, enfim, a pessoa vem aqui para praticar perguntas. Aí vem aqui, aprende. What color is the bike? What color is the bike? Aí a resposta It is white. white. Beleza. Enfim, o Pedro me falou que para entrar no pré-compete é exigido o nível mínimo de inglês. Então, eu não sei o que isso aqui pode ser útil para vocês, mas vou convidar vocês a usarem, né? Tá liberado aí. Fica à vontade. E estou preocupado aqui que a gente já extrapolou um pouco o tempo, né? Mas Mas acho que não foi um problema. Acho que foi muito proveitoso escutar É, aqui, entender um pouquinho dos seus negócios. Acho que falta falar da SMX, né? Acho que é. o SMX, ele não é de ensino de inglês, mas a gente também usa, né? Conseguiu fazer uma parceria com a Língua Lácio para os professores poderem usar. Ele é uma experiência de desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão em meio aos negócios, só que totalmente individual. Às vezes dá para montar turma, dá para montar turma corporativa, mas basicamente você pode entrar e isso aqui já não é gratuito. Mas esse aqui dá para você entrar, pegar um caso específico de uma empresa e tomar decisões como se você fosse o tomador de decisão ali. Inclusive tem um da Bem, né? O surgimento da Bem. Talvez tenha interesse de fazer isso aí. Foi lá em 73, né? Eles quiseram se posicionar de uma forma diferente da BCG, com alguns conceitos diferentes. Agora, sim, tem um caso muito legal aqui da Netflix, que é uma empresa que já tem mais de 30 anos de idade, teve que se reinventar várias vezes para continuar, né, para sobreviver. E é uma pena que a outra participante era Laís, o nome dela? Laís. Laís teve que sair, mas eu acho que a maior lição assim que fica para o empreendedor, não sei se tem mais empreendedores aqui, mas que é o seguinte: a sua missão é sobreviver. Então, se você entra num jogo que ele tem recompensa assimétrica, o que vale para você é sobreviver. E talvez em algum momento, quanto mais, porque você aumenta a sua capacidade de interação.
Enfim, acho que é basicamente isso. E o Netflix ele conseguiu fazer isso muito bem. Eles já começaram inovadores, né? Eles alugavam DVD, mas sem ter espaços físicos e sem tentar vender os blockbusters, né? Os hits. Eles pegavam, tinham um catálogo físico e você escolhia, você pagava uma mensalidade, então isso é legal, né? Recorrente. E eles te mandavam as fitas na sua casa. Então você podia sempre ficar ali com 3 a 5 fitas. E aí você devolvia e alternava. E aí do catálogo foi para um catálogo digital. Às vezes, em vez de mandar na sua casa, ele mandava na padaria ou na farmácia local. E aí tinha uma otimização ali do centro de distribuição. E do catálogo foi para o website. Do website foi para o streaming. E aí tem gente que ainda acha que hoje o negócio do Netflix ele é muito menos streaming e muito mais criação de conteúdo. Né? Porque no momento que ficou tecnologicamente simples desenvolver streaming, eles não tinham mais vantagem competitiva. Então ele já estava competindo com a HBO, Disney, enfim, um tanto de empresas, e eles falaram que. E aí que tá, e você, nesse jogo, como é mais ou menos nos casos do Copad, você tem que tomar as decisões. Então, assim, beleza, a gente vai começar a criar conteúdo, mas como? A gente vai usar dados para isso, mas como? Né? Qual que é o grau de liberdade do diretor? Então, e aí você coloca ele realmente tomar decisão. E não é a IA que toma essa decisão corretamente, entende? Então, isso a gente precisa, né, desenvolver nossas competências para o mundo da inteligência artificial. Paula, Mikael, levantou. antes da gente entrar nas perguntas das pessoas, eu só queria fazer um wrap-up aqui, escutar a sua resposta para uma pergunta, e aí quem precisar sair já pode sair, e quem puder ficar, fica, e a gente vai nas perguntas se você tiver tempo. Eu sei que, lembrando, Não, Mikael está em claro, tô Portugal, tranquilo. lá está bem tarde. Então, assim, a gente escutou aqui hoje um pouco de você, de várias coisas que você fez na sua trajetória profissional. Então, você trabalhou em consultoria, você empreendeu em diferentes níveis, tanto dando aula particular, depois criando negócios de fato escaláveis. Você também Uhum. seguiu uma carreira acadêmica, fez doutorado, estava pronto para, de fato, virar professor e no final decidiu, por conta de, bem, botou uma vida no mundo, decidiu, Uhum. eu quero outra trajetória, não necessariamente a academia. Mas, assim, uma pessoa que entra no Copiad, geralmente ela escolhe uma dessas rotas, ou ela está em dúvida, não sei o que eu vou fazer. Você também trabalhou com marketing em empresas. E aí, eu queria uma dica, se, assim, para uma pessoa que vai começar o Copiad ano que vem, em fevereiro, qual que seria a sua dica principal, assim, que ela poderia ter para aproveitar o curso e oportunidades que o Copiad oferece? Isso é interessante, né? Uma coisa, coisa que eu já falei com os amigos é que você deve buscar educação quando você sabe claramente o que você quer fazer ou quando você não sabe claramente o que você quer fazer. Então, acho que o Copeage, ele pode te levar onde você quer, tipo, pô, eu quero trabalhar com consultoria, eu quero entrar na McKinsey, na Bain ou na BCG, eu quero entrar num banco de investimento, eu quero entrar numa grande corporação. Beleza, você sabe claramente o que quer fazer, pronto, você se direciona. Mas se você não sabe, né, eu quero empreender, então você já vai ali tentando pegar, né, quem é um empreendedor, quem é um professor que já empreendeu, quem é colega meu que já empreendeu, o que que eu preciso estudar, o que que eu preciso saber, o que eu preciso desenvolver. Então, se você sabe claramente o que você quer, é mais fácil. Mas é absolutamente razoável você entrar num mestrado desses, porque você não sabe o que você quer, né? Porque você precisa se conhecer, você precisa ter um pouco mais de exposição para ver quais são as possibilidades e poder tomar uma decisão melhor. E eu acho que é por isso que eu acho esse mestrado tão especial, porque diferente dos outros mestrados, os outros, né, todos os outros mestrados que eu vi, não estou falando que todos são assim, mas todos os outros que eu vi, eles falam assim, vem para cá para seguir carreira acadêmica, sendo que é uma carreira que não existe para todo mundo. Então, diferente sei lá, vem virar jogador de futebol. Pô, legal, você virar ótimo, você faz milhões. Senão você vai para a faculdade, você faz outra coisa da sua vida, vira preparador físico, sei lá, você segue outra vida. Mas na carreira acadêmica, dando certo nela, você tem um emprego legal, mas você não ganha milhões. Então, nesse 20 anos atrás, eu acho que valia muito risco. Hoje eu fico me perguntando bastante se vale, sabe? Mas eu acho que o mestrado é um bom lugar para se conhecer, para explorar um pouco mais, e muita gente entra achando claramente que quer algo e chega lá e descobre outra coisa.
não sei se tem uma resposta, ou se eu tenho a resposta para o que você perguntou. Eu diria que vale a pena fazer para praticamente todo mundo e, e vai e se dedica, sabe? Porque você vai. O valor que você adquire dele é proporcional ao que você se esforça nele. Né? Quem entra e leva muito nas coxas absorve menos valor. Eu sinto isso. Até uma coisa muito interessante que eu falei que eu me senti muito, assim, muito honrado, né, de estar dentro daquela turma de pessoas que eu admiro tanto. E aí, quando acabou a nossa turma, eles fizeram um formulário, assim, tipo, você tinha que responder algumas coisas, né? Quem é o mais provável de ser o próximo CEO, se tornar multimilionário, virar um grande professor universitário. E aí, engraçado, que eu fui votado mais provável de ser um empreendedor, no momento que eu não me via como empreendedor, que eu fui para o mestrado porque eu tinha meio que abandonado, assim, o empreendedorismo. E aí só fui empreender de novo daí há 4 ou 5 anos. Mas, assim, foi uma coisa que, pô, mesmo hoje, caramba, 2018, é loucura, assim, pensar que já passaram 8 anos. Mas eu olho e você fala, cara, aquela turma naquele momento achou que dentro daquelas pessoas que eu acho muito, muito, muito competentes, muito mais competentes que eu, eles acharam que eu era mais provável ali de ser um grande empreendedor. Então, pô, se eles estão acreditando em mim, eu não tô. Então, precisei de um tempo, né, para me estruturar financeiramente, psicologicamente, socialmente, mas voltei para o jogo e, cara, e hoje quando eu converso com meus amigos empreendedores, assim, não existe outra opção, entendeu? Depois você, pô, tá empreendedor, senão vai ser o quê, entende? É quase quem pensava você, qualquer coisa que não seja empreendedor. É aquilo, enquanto eu sobreviver, eu tô aqui. Tipo, enquanto minha renda não for a zero ou negativa, eu tô aqui. Enquanto, sabe? Quer dizer, enquanto é para colocar comida na mesa, a gente tá aqui. E o Rei Dalio foi isso, né? O Rei Dalio quebrou o fundo dele e ele montou uma consultoria financeira da cozinha de casa. E hoje é o cara bilionário, mas com 28 anos de idade ele quebrou. O outro que começou costurando em casa foi o Amanso Ortega, com a esposa, sabe? Fazendo calcinha, costurando em casa. E hoje a Zara, ele é o homem mais rico da Espanha. O Carlos Wizard dando inglês também na cozinha de casa. Então, assim, empreendedorismo tem de tudo, né? Beleza, a grande maioria quebra? Quebra, mas a luta é continuar viva e existe a possibilidade de um impacto gigante, né? Tanto para o mundo quanto uma recompensa por causa desse impacto. Então, acho que sempre tem que ter, independente de ser empreendedor, acho que sempre as duas coisas têm que andar alinhadas. Que a sua recompensa tem que ser proporcional ao seu impacto. Não adianta você falar quanto vão me pagar. E não adianta você falar assim também só qual impacto eu vou causar. As duas coisas têm que andar alinhadas. Se você causa muito impacto e tem pouca recompensa, a sua motivação de continuar naquele longo prazo, ela diminui. E se você tem muita recompensa sem ter muito impacto, cara, alguma coisa errada, assim, alguém você está fraudando, alguém você está roubando, alguma coisa errada está acontecendo ali. Então, se você, né, não for um psicopata, provavelmente você vai conseguir começar a se sentir mal com aquilo, e, enfim, e provavelmente também não é sustentável. Então, você tem que pensar sempre nas duas coisas, tipo, como que eu gero impacto, como que eu faço o mundo um lugar melhor, e de forma proporcional eu sou recompensado por isso. Bem legal. Acho que a Vitória mandou uma mensagem aqui, dizendo que ela vai ter que sair. Acho que a gente pode escutar aqui as perguntas da Paula e do Júlio e a gente encerra. Vai lá, Fechou. Paula. Júlio estava primeiro, Júlio, vai. Vai lá, Júlio. Se você está falando alguma coisa, a gente não está ouvindo. É o fone de ouvido. A Agora, Paula pode agora começar. escutamos. A Paula Agora pode escutamos. começar. Pode ir lá, Júlio. Deixou a Não, primeiro Paula? as damas. Pode deixar a Paula. Ai, vamos lá, cavaleiro. É, Nossa, primeiro assim, Micael, muito obrigada assim, para gente que tem esse sonho aspiracional de querer entrar na Copead, porque acho que tanto quanto para mim, como para todos aqui, é um grande sonho. A gente sabe, né, em que patamar de tanta coisa que o Copead pode nos proporcionar e talvez coisas que a gente nem imagine. Então, assim, antes de mais nada, muito obrigada. E aí eu Claro. queria que você, se você puder traduzir um pouquinho para mim também sobre esse universo tão múltiplo, né? É, eu acredito, e acho que a sua resposta vai ser mais ou menos o que eu já imagino aqui,
Mas ainda nesse mundo de hoje, né, a aquisição e o desenvolvimento de conhecimento, né, ainda é muito valor, né, até para a gente poder lidar com a IA. Então, mesmo você sendo um empreendedor, queria que você falasse um pouquinho como você vê a força, né, do aprendizado acadêmico que a Copiade te proporcionou e um pedido para você contar a historinha do banqueiro e do pescador, que eu não conheço e fiquei Ah, curiosa. não conhece? Tá. É isso. Olha, eu realmente acho que, cara, é uma coisa que faz a gente pensar, né? Porque se você pensa que a tecnologia faz as coisas melhor que você pode falar, então não vou aprender. Então, assim, não vou aprender a calcular a integral, porque a integral e derivada, lá, matéria de cálculo 1, faculdade de exatas, porque eu tenho aqui uma calculadora, o ChatGPT faz para mim. Aí você fala, tá bom, eu não vou aprender a escrever um press release, coisa que todo jornalista escreve, porque o ChatGPT faz melhor que eu. Você pode falar, pô, mas também não vou aprender a ler, porque para pegar um ônibus, eu tiro uma foto ali, ele lê para mim em voz alta, também não vou aprender a escrever, então também não vou aprender nada. Assim, é um extremo da situação. Eu acho, então a gente tem que aprender algumas coisas que a tecnologia faz melhor que a gente, mas, sobretudo, a gente tem que aprender. Aí as pessoas falam, pô, mas você vai ficar estúpido, porque você coloca a IA para fazer tudo. É uma verdade? Pode ser. Mas é uma meia verdade. É, quem, porque, quer dizer, quem é mais estúpido? É a pessoa que faz o que a IA faz ou a pessoa que não sabe fazer coisas porque a IA faz? E eu falo, olha, realmente não é uma resposta fácil, mas a gente come todos os dias aqui. Quem é que caça ou planta todos os dias? Eu acho que talvez um ou outro aqui plante, ou tenha pai fazendeiro, mas a gente não planta, a gente não caça e a gente come. Então a gente se adapta ao mundo que a gente vive. E ninguém vai te considerar estúpido por não saber caçar, mas pode ter certeza que 10 mil anos atrás todo mundo te consideraria estúpido por não saber caçar, por não saber qual planta comer, por não saber encontrar uma raiz, por não saber encontrar um leito de rio, entende? Então, assim, o mundo está mudando, o conhecimento também vai mudar. E não acho que a gente vai precisar de menos conhecimento, mas a gente certamente vai precisar de conhecimento diferente. E, infelizmente, universidades, elas são grandes organizações burocráticas, né, que envolvem centenas de milhares de pessoas, que envolvem regulamentação, então elas são mais lentas nessa mudança. Então, assim, eu quero aprender algo, tá? Eu acho que o que o Copea já estava ensinando já é um pouco resiliente a IA, porque ele não estava ensinando ninguém, talvez uma matéria ou outra, mas não estava ensinando as pessoas a fazer um cálculo matemático, mas ele estava ensinando você a tomar decisões difíceis na incerteza e lidar em situações de estresse e tentando considerar um todo em decisões que não são fáceis e que não são óbvias e que sequer são necessariamente certas, né? Então, eu acho que o Copad é útil, eu acho que ele amplia a sua visão de negócios e amplia a sua capacidade de ler melhor o mundo, e eu acho que ele, por isso, é muito útil. E educação sempre vai ser importante, mas que ela vai mudar, ela muito provavelmente vai, ela tem que se adaptar, porque a gente teve uma revolução tecnológica, a inteligência artificial generativa, né, a popularização dela é uma revolução tecnológica e que a gente não pode formar o mesmo tipo de profissional que a gente formava antes dela. Né? Antigamente, o cara que sabia fazer uma excelente modelagem financeira ele é muito valioso. Hoje em dia, ele perdeu muito valor. Mas a pessoa que consegue fazer as perguntas certas, consegue conversar com as pessoas certas, ou consegue conferir se aqueles dados estão certos, ou onde ele falha, esse cara tem valor. Então, assim, é possível que alguns profissionais juniores tenham perdido valor, mas o sênior ganhou um pouco mais de valor. Enfim, me parece que hoje é o que está acontecendo. Parece que hoje a pessoa que tem ali 20 anos de experiência com assessoria de imprensa, ele aumentou o valor dele, mas o júnior que acabou de se formar tem um ano de experiência que basicamente tudo que faz é escrever press release, reduziu muito a importância dele. A história do banqueiro, a história do banqueiro é boa. Alguém conhece aí, quer contar? Não? O banqueiro, ele vai, né, ele é muito rico, né, ele vai tirar umas férias e ele paga um pescador para levar ele para o meio do rio pescar. Aí ele fala, pô, tem um bom negócio aqui, né? Ó, eu te paguei aqui R$ 200 pra gente passar o dia pescando.
Só que eu tô aqui sozinho, esse barco aqui cabe 6 pessoas. E eu vi que um tanto de gente aqui pescando que eles não estão oferecendo esse serviço. Você podia contratar eles, talvez arrumar um barco maior. Ah, isso aqui você consegue fazer aqui mais de 1 milhão. Pô, te levo para São Paulo, a gente faz seu IPO, entendeu? Isso aqui pode ser um mega super empreendimento turístico. Aí o barqueiro fala, o pescador, né? Tá, mas para que que eu vou fazer isso? Para você ficar rico, claro. Mas para que que eu vou ficar rico? Pra você poder vir pro lago, passar o dia inteiro pescando. Aí ele falou, tá, mas né, já é o que eu faço. Então, essa história faz a gente pensar assim, tipo, você tá buscando, 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 talvez você já tenha, né? Então, o pescador já passa o dia inteiro pescando, e o banqueiro tá convencendo ele a ter todo um trabalho para poder passar o dia inteiro pescando. Enfim, é essa a história. Uma boa história. Obrigada. Claro, Júlio, você quer fazer sua pergunta? Júlio, vamos Então, lá. boa noite, Mikael. Vamos lá. Eu vejo a Cooperade como desenvolvimento de habilidades. Cada um tem suas habilidades aí e cada um vai desenvolver ainda mais, porque eu vejo a Cooperade como uma grande fábrica. A minha pergunta para você que passou pela Cooperade é: como é trabalhar com essa velocidade? Hoje você vê essas titularidades de gerações, Boomer, X, geração Alpha, geração Y, Z, que trabalha com velocidade. TikToker, por exemplo, em que você fica passando várias coisas em minutos, né? Você passou de 1 minuto, já não interessa mais. Como é o seu empreender com essa parte com relação ao inglês, que assim é uma matéria ou é uma disciplina essencial hoje em dia, não falando que hoje tem outras que não sejam essencial. Hoje eu vejo também o mandarim como uma língua mais do que essencial, principalmente no Brasil. Isso eu falo quando eu fiz o IBMEC em 92. Um dos professores da área de produção, ele sempre comentou isso. Querem aprender um idioma, além do inglês, aprenda o mandarim. E o pessoal ficava assim, para que o mandarim? Vocês vão ver daqui a 10 anos. Em menos de 10 anos a coisa totalmente mudou. E hoje eu vejo essa outra linguagem, o mandarim, ou até mesmo o francês, que eles também não gostam de... Eles respondem, você pergunta em inglês e eles respondem em francês. E ponto final. Então essas Uhum. situações que a gente queria ver como é empreender nessa velocidade de informações hoje em dia. E como é trabalhar com essas novas gerações, porque você, em um curso, você precisa cativar a pessoa. E como é cativar essas pessoas nesse momento? Eu acho que ele caiu. Não, Não, tá não, aqui. tô aqui Tá aqui. pensando. Tá Cara, pensando. Porque já são meia-noite, Portugal, é complicado. a velocidade é rápido, né? É frenético, assim. Você tem que ter um certo conforto de lidar com isso, né? Tem um parceiro aí que está se aposentando essa semana na Microsoft. Enfim, está se aposentando, 60 anos de idade, 60 e poucos. E ele trabalha com inteligência artificial na Microsoft. Ele fala, é muito frenético, assim, é muito difícil, porque eu não tenho mais um cérebro tão jovem. Então, lidar com essa velocidade de mudança numa empresa que está mudando tão rápido, né? É muito complicado. Para mim, sinceramente, é muito gostoso, né? Eu gosto dessa velocidade, eu gosto disso e eu acho que tem muita chance, assim. Tem muito, eu acho que nunca teve tanta oportunidade. Quer dizer, nunca teve tanta oportunidade de você lançar algo legal. Cara, pô, ver notícia, assim, menino de 13, 15 anos de idade vendeu uma empresa por US$ 5 milhões. Tipo, dinheiro de uma vida, sabe? Então, isso nunca foi tão possível. Isso é possível porque é rápido, né? Então, você identifica. Tem um amigo que largou carreira, assim, servidor público, para virar youtuber de game. Não tem um burnout. Eu acho que o burnout não tem tanto a ver com velocidade, nem com sequer com a quantidade de trabalho, com o volume de trabalho. Acho que o burnout ele tem a ver
Eu não sou nem o tipo de especialista em burnout, tá? Mas acho que ele tem mais a ver com a sua sensação de controle sobre o seu ambiente e sobre sua capacidade de entrega. Eu acho que se você tem muito controle sobre o seu ambiente, você está entregando bem, eu acho que o burnout acontece quando você tem 50 mil para pagar e 10 mil para entrar, e você tem que gerar 40 mil, você tem um chefe te cobrando prazo, e cobrando, e você não tem recurso para fazer, e você não tem capacidade de entregar. Acho que o burnout surge daí, menos do que da velocidade ou da intensidade. Mas realmente não sei, Tawane. E assim, algum empreendedor interessante que ele fala que a gente devia ser, que o profissional, o intelectual do século XXI, ele deveria ser mais parecido com um atleta, que se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, e na hora de performar, performa com intensidade por pouco tempo. Então, eu vejo que isso faz algum sentido, assim, tipo, pô, vamos desenvolver esse produto, aí para com tudo, sabe? Trabalha 10, 15 horas por dia, por algumas semanas ou meses, lança aquilo e depois para, dá um tempo e vai relaxar, vai descansar e vai fazer outra coisa. Eu vejo isso porque o nosso modelo de trabalho ele é muito modelo industrial, né? De trabalho 8 horas por dia, de segunda a sexta. Funciona para uma fábrica, funciona para um banco, funciona mais ou menos para algumas áreas de serviço, mas não funciona tão bem para a criação de produtos digitais. Às vezes, para fazer um produto digital, você tem que entrar, né, desenvolver muito, esperar os dados serem gerados, esperar alguma coisa acontecer. Você não tem um resultado, você não tipo assim, fiz uma implementação de uma melhoria aqui do meu produto. Você não vai poder colher a resposta daquilo em 24 horas. Às vezes você precisa de uma semana, um mês, 2 meses para poder gerar dados e pensar em melhoria daquele produto. Imagina se o Netflix ficar mudando toda semana. Você não quer que o Netflix mude toda semana, então você precisa de gente ali que às vezes vai passar o ano inteiro para encontrar uma pequena melhoria em uma feature para aumentar minimamente a experiência do usuário. Só que isso que vai fazer eles continuarem sendo o melhor streaming do mundo. Então, a velocidade rápida, sobretudo para o empreendedor, né? E não é fácil, a gente tem que ter uma certa plasticidade, né, neural para se adaptar a essa mudança. Quer dizer, eu sou de uma geração que cresceu sem internet. Eu lembro claramente da primeira vez que eu usei um buscador, né? Foi no intervalo na escola com 12 anos de idade. Então, assim, eu lembro a primeira vez que eu entrei naquela sem internet, fui lá no buscador no Alta Vista, alguma coisa assim, a Highline também, é Highline mesmo. Então, assim, a gente é de uma geração, quando eu fui para a faculdade, ninguém tinha laptop. Um ou outro, tinha um parente nos Estados Unidos e tal, aí tinha um laptopzinho e tudo. Quando eu formei na faculdade, todo mundo tinha laptop, todo mundo tinha smartphone. Então, assim, foi um período ali de 5, 6 anos para isso acontecer. E aí eu entro no mestrado, não existe inteligência artificial. Quando eu saio, não tem ninguém que escreveu a tese sem usar a inteligência artificial. Aí, 2 anos depois, não tem ninguém que... Doutorado. O doutorado, mestrado foi 100% sem. Então, assim, aí do doutorado, aí 2 anos depois do doutorado, não tem ninguém que não use, né? Que não use, e assim, quem não está usando intensamente. E aí, no primeiro momento que você usa, não diferencial. Fala, pô, esse cara é bom de serviço. Aí passa alguns meses, se você não usa, você está ficando para trás, porque está todo mundo usando, você só, sabe? Então, realmente, você tem exigido uma capacidade de adaptação muito rápida. E aí eu tenho amigo, pô, tem uma amiga que é boa design, sabe? Boa design, eu sempre demandei serviço dela. E eu tô falando com ela constantemente, usa a inteligência artificial. Não existe, você não vai mais fazer vídeo, você vai fazer o robô que faz vídeo. Você sabe? Então, assim, usa isso, porque não vai ter mais trabalho. O que é bom e ruim, quer dizer, é ruim, é um pouco assustador do ponto de vista de produtor, mas do ponto de vista de consumidor, você vai ver coisas deflacionando e você vai ver o governo te dando dinheiro para não fazer nada. Então, do ponto de vista de consumidor, quer dizer, se você for pensar que você é tanto produtor quanto consumidor, o que você tem é nada mais do que uma ferramenta que aumenta o total de produção. Então, isso é bom, na verdade, isso é bom para todo mundo, né? Na verdade, não é diferente do que tem acontecido ao longo dos últimos anos, né, ao longo das últimas décadas ou né, centenas de anos, aí, séculos,
né? Não é diferente. O que tem acontecido é ferramentas que aumentam a nossa produtividade. A nossa produtividade aumentando, a gente pode consumir mais. E até como produtor, a gente produz de forma mais agradável, né? As empresas querem criar ambientes melhores de trabalho, existe uma limitação da quantidade de horas por dia que você vai trabalhar. Então, assim, hoje a gente se discute se vai trabalhar 6 para 1 ou 5 para 2. Porque qualquer agricultor trabalha 7 dias por semana, sabe? A mãe que criou os filhos trabalha 7 dias por semana, então esse tipo de conversa que a gente não só melhora o lado como consumidor, mas como produtor, a gente também quer ter mais conforto. Trabalhar horários melhores, trabalhar talvez à distância, trabalhar numa cidade melhor, ou num horário mais flexível para não pegar engarrafamento. Então, isso tudo é resultado do mesmo causador, que é um aumento geral na produtividade. Quem tem que ficar assustado é quem tem a dificuldade de se adaptar. O cara que fala assim: o que eu faço é escrever texto, não sei fazer outra coisa que não seja escrever texto, não quero usar IA para fazer texto. É o caso lá dos roteiristas de Hollywood. Então, juntou todo mundo aqui e faz greve, faz, sabe, boicota, tenta passar lei, proibir. Não vai dar certo, mas talvez eles ganhem tempo com isso. E esse cara tem que ficar preocupado, porque ele devia estar falando assim: cara, já sou um bom roteirista. Eu vou ser um bom roteirista com IA, porque o cara que é um roteirista ruim, ele também tem IA. Agora, a ferramenta é tão poderosa que ele com IA é melhor do que eu sem IA. Agora, se os dois têm IA, por que eu não vou usar? Por pura teimosia? Agora, mas é isso que acontece. O cara faz aquilo ali há 40 anos, ele tem 60 anos de idade. Aprender uma ferramenta nova, sei quem já teve que ensinar um pai, uma mãe, uma avó a usar um buscador, um Google da vida, não é trivial. Né? Não é trivial. O nosso cérebro ele aumenta a rigidez. Né? Então, tem realmente maior dificuldade de adaptação. Mas, sim, eu acho que como um todo, o mundo melhora. Agora, melhora para todo mundo da mesma forma? É evidente que não. É evidente que não. Tipo, a imigração é bom. Né? Modelos econômicos mostram que a imigração é bom. É bom para todo mundo? Não, o cara que perdeu o emprego para o imigrante não é bom. Esse cara criou o lobby e muda a política. Agora, como um todo, um país ele tende a aumentar o PIB per capita ao receber mais imigrante. Né? Modelos econômicos dizem, aí, claro, pode ter um debate dentro dos economistas, tal, aí cada um tem a sua opinião, mas não é porque é bom para um todo que é bom para todos. Bem, Mikael, acho que a gente veio aqui hoje para escutar um pouquinho sobre a sua trajetória e tivemos algumas aulas sobre empreendedorismo e sobre inteligência artificial, que foi muito legal. Eu sei que aqui no Brasil são 9h20, em Portugal não são meia-noite, deve ser 1 da manhã, 1h20 da manhã. Então, Não se preocupe, eu estou trabalhando no horário do Brasil, então, assim, normalmente meu primeiro compromisso é 11 da manhã, 7 da manhã no Brasil. sim, mas de toda forma, eu queria muito te agradecer aqui pelo seu tempo, Claro. foi um prazer te escutar. Não à toa temos 15 pessoas aqui ainda, depois de quase 2 horas de sessão, então foi realmente muito bom. Eu queria te agradecer muito e deixar aqui um obrigado. Se quiser alguma mensagem final, você pode falar, senão vou encerrar aqui a gravação. Foi ótimo, foi ótimo. Foi um prazer conversar com vocês. Meu nome tá aí. Quem quiser conectar no LinkedIn, acaba que eu acho. Ou no Instagram, não uso tanto, mas. Enfim, eu vou deixar o meu LinkedIn aqui. Quem quiser conectar lá, fica à vontade. E obrigado pelo convite. Acho que foi muito bom também. Espero que tenha saído alguma coisa útil aí. Deixa eu colocar aqui Meeting Group. Tá aqui.